Esperando o André aí. Fala, André, como é que tá? E Tudo aí, jóia? Wilson, beleza? Tudo bem, graças a Deus. O André é direto de Brasília, né, André? Isso, de Brasília. Estamos no meio de uma sessão plenária agora, mas como as sessões estão acontecendo de forma virtual, de forma remota aqui, dá para votar pelo celular. A gente estuda as matérias com antecedência, eu já passo os votos com a minha assessoria, então fica fácil para a gente bater um papo agora. O André, e hoje você vai fazer live também sobre auxílio emergencial depois ou não? Eu fiz um agora, Wilson, Ah, fez agora? recente, no Facebook. Acabei, inclusive, antes de entrar aqui, segundos antes, coloquei ela disponibilizada também no Instagram. A gente protocolou aí um projeto de lei. Na verdade, o projeto de lei não foi protocolado hoje, mas ele já está tramitando agora, que visa obrigar a prorrogação do auxílio emergencial até o mês de dezembro, né? Houve uma confusão aí algumas semanas atrás sobre se era ou não era fake news, que eu divulguei que a Câmara tinha derrubado o projeto que obrigava a prorrogação do auxílio até dezembro. Aí veio um monte de deputado em público, inclusive o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, dizer que era fake news e que nenhum deputado votou contra a prorrogação do auxílio. Na verdade, nenhum deputado votou contra possibilitar a prorrogação do auxílio. Aí vem a diferença na interpretação, né? A lei que nós aprovamos, ela dá ao presidente a autonomia para prorrogar ou não. E essa emenda que foi rejeitada, ela obrigava a prorrogação, deixar o que hoje é uma faculdade, passaria a ser uma obrigação. Então, esse é o projeto que foi derrubado. A gente está tentando consertar isso através desse novo projeto que a gente protocolou hoje, que visa o mesmo desse que foi rejeitado. Prorrogar, obrigar, eu não gosto da palavra obrigar, vamos falar garantir, né? Garantir de forma segura que o auxílio vai ser pago até o mês de dezembro, enquanto durar o estado de calamidade. O André, hoje é dia do advogado, então eu estou fazendo essa live. Queria, em nome dos seus milhões de seguidores, primeiramente te agradecer, né? A gente aqui do estado de São Paulo. Você tem sido muito importante todo o trabalho que você tem feito na Câmara Federal. Então, provavelmente estarei em Brasília semana que vem, né, para te agradecer pessoalmente. Mas queria, em nome de todas as pessoas, ter a oportunidade de verdade, de coração, de te agradecer. A gente sabe da sua luta incansável. Eu acompanhei a sua luta lá atrás, né, quando você começou, né? Então eu sei realmente o cara batalhador que você é, o cara sincero, um cara que tem um dos melhores corações que eu conheço, né, que realmente ama esse trabalho. E você já falou para mim diversas vezes que faria isso se você pudesse até de graça, né? Quem Na sabe um verdade, eu dia fui além, né? Eu falei que se eu pudesse, eu pagava para fazer isso. pagava. Você falou para mim que pagava, que você gosta de fazer isso, que você adora fazer isso. Então, primeiramente, eu queria te parabenizar por todo o trabalho que você tem feito e também te parabenizar pelo trabalho que você tem feito também pelo auxílio emergencial. Você sempre fala que não faz nada sozinho, né? Que depende também dos outros deputados, e é claro também que ninguém quer ser demagogo e falar que não depende do presidente, porque depende também do presidente, da aprovação do presidente, do auxílio, do ministro da Economia, da própria Caixa, mas você tem feito um trabalho invejável. E se tem um deputado que tem lutado pela gente, tem lutado pelas pessoas pobres, tem lutado pelas pessoas humildes, esse deputado é você. Então eu quero te agradecer imensamente do fundo do meu coração e aproveito também para te parabenizar como um belo advogado que você é. Tem muita gente que não sabe ainda que você é advogado, né? Então, isso ainda é uma surpresa para muita gente, milhões de pessoas que conhecem o seu trabalho. Muita gente sabe, mas muita gente não sabe. Para quem não sabe, o André lá atrás advogava de graça, né? Sempre advogou de graça, mesmo sem ter uma condição financeira muito boa. Ele sempre advogou de graça para as pessoas carentes, e foi dentro desse contexto que eu também, que sou advogado, que fazia o mesmo trabalho que o André, foi dentro desse contexto que nós nos conhecemos. Então, parabéns, André, pelo trabalho que você tem feito, e parabéns pela pessoa que você é, e parabéns também pelo Dia do Advogado. Você já recebeu 200, 300 mil comentários lá de parabéns, mas eu queria fazer essa homenagem e senti de fazer essa homenagem para você aqui, de todo mundo de São Paulo e de todas as pessoas que acompanham o seu trabalho.
O Wilson e eu, para quem tá, vou falar para o pessoal que está nos acompanhando aqui, o Wilson, que a gente já tem muita amizade, intimidade, a gente se fala diariamente, mas quem está nos assistindo talvez não saiba disso. Vou colocar para os nossos seguidores aqui, já tem quase 2.000 pessoas acompanhando ao vivo. O Wilson é um amigo pessoal, um amigo de longa data, uma pessoa que eu confio também, que eu admiro, acredito no trabalho. E Wilson, fazer duas observações aqui sobre suas colocações. Primeiro, sobre o seu trabalho como advogado, né? Quando a gente se torna uma pessoa pública, a gente começa a ter muita visibilidade. E aí, nesse contexto, o meu trabalho enquanto deputado federal, ele abafou, vamos dizer assim, ele colocou em segundo plano o meu trabalho como advogado, se bem que eu vejo muita semelhança, eu acho que em ambas as esferas, o meu papel é lutar pelas pessoas em cada qual momento com a arma que me é disponibilizada. Eu tinha até 2 anos atrás como arma uma OAB, hoje eu tenho um mandato de deputado federal. Mas esse trabalho de advogado, ele me orgulha tanto quanto o trabalho de deputado, e aqui vem a parte que eu quero mencionar a você, que o nosso trabalho enquanto advogado, ele é muito semelhante, para não dizer igual. O Wilson também faz um trabalho aí já há muitos anos, em prol de pessoas necessitadas, pessoas que aguardam na área de saúde pública, aguardam uma cirurgia, um exame médico, um tratamento, e é um trabalho que ele não é quantitativo, né, Wilson? A gente já conversou sobre isso, inclusive. Uma pessoa, hoje, como deputado, eu consigo, de forma indireta, porque de forma direta continua sendo limitado, mas de forma indireta eu consigo atingir milhões de brasileiros. Então, um mandato potencializa o trabalho. Esse é um dos motivos pelo qual eu sempre insisti para você entrar na política. Mas esse trabalho como advogado também, ele não é um trabalho qualitativo, ele não é um trabalho quantitativo, ele é um trabalho qualitativo, de qualidade, onde a gente consegue atender talvez poucas pessoas em termos de número, mas com a qualidade, dando atenção, dando mais do que o medicamento ali, o exame, a cirurgia, dando carinho, dando atenção, dando amor. Esse é o trabalho que você vem desempenhando também. Então, também devolvo aqui a gentileza pública, te parabenizando pelo Dia do Advogado. Eu sei que você, assim como eu também, não sei se o seu foi finalizado ou não, o meu já foi. O Wilson e eu fomos vítimas de processo de cassação da OAB por atuar gratuitamente por essas famílias que não têm como pagar por um advogado na busca por um exame, por uma cirurgia, por um medicamento. Então, certeza absoluta, Wilson, de que você também representa muito bem a advocacia paulista e de todo o Brasil, e tem muita fé em logo, logo te ver na política com esse objetivo de potencializar esse alcance. Ao invés da gente atender aí 5, 10 pessoas no ano, a gente atender, ainda que, como eu disse, repito, de forma indireta, mas enxergar de alguma maneira o nosso trabalho a milhões de brasileiros. E aí entra o que eu ia dizer para finalizar sobre o auxílio emergencial. No auxílio emergencial eu pude exercer uma parte que não tem nada a ver com o deputado, né? Diretamente não tem. Função de um deputado, representar, legislar e fiscalizar. Ok, participei da aprovação da lei, legislação, representei quando vou lá e sou a voz das pessoas, mas esse serviço aqui de tira dúvidas, de falar para a pessoa, entra no caixa tem, aperta aqui você faz isso. Isso não é um trabalho de um deputado, né? Vamos dizer assim, não é a função originária de um deputado, mas eu faço com extremo amor, com muito prazer e me sinto honrado e grato a Deus por poder ser usado por essas pessoas. Sempre que eu vou entrar numa live ao vivo, eu sempre faço uma breve oração, uma rápida oração, pedindo a Deus para que eu possa ser usado como canal de bênçãos na vida dessas pessoas, que Ele possa me usar para levar esperança para essas pessoas, para ajudar de alguma maneira. Então, eu não tenho essa vaidade se é como advogado, se é como deputado, se é como um cidadão comum. O importante é ajudar. E eu vejo isso em você, como cidadão, como advogado. Espero que em breve também na política, representando muito bem o estado de São Paulo. André, eu agradeço. E assim, hoje a gente vê uma polarização, né? A gente está no momento da política polarizado, onde você tem lá a direita, né, bem definida, e você tem a esquerda bem definida. E você é um cara que tramita muito bem nas duas partes, né? Você é um cara que você é a favor da população, quer seja uma matéria que dizem ser de direita ou quer seja uma matéria que dizem ser de esquerda. Então, queria aqui, viu, André,
Eu tenho lido os seus posts, tenho acompanhado, claro, né, a gente fala quase que diariamente, se não diariamente, mais de uma vez, o seu trabalho, e eu vejo os comentários, e eu quero aqui transmitir só algo, ser o porta-voz do que as pessoas falam na sua página, que é meio que uma profecia. Eu tenho certeza que você um dia vai chegar a ser presidente da República, né? Então, queria dizer isso para você, representando, eu sei que você tem um longo caminho pela frente ainda, né? Eu sei que você não vai ser candidato, provavelmente, não sei se vai ou não, mas enfim, você tem a vida às vezes nos reserva outros planos, né, a curto prazo, mas eu vejo muita gente falando na sua página que você vai ser presidente da República, tem inclusive páginas no Brasil inteiro, espalhadas no Brasil inteiro, aí no Nordeste, no Rio de Janeiro, em São Paulo, falando, apoiamos André Janones para presidente do Brasil. Então, as minhas orações serão para que um dia Deus prepare para que você seja o nosso representante como presidente do Brasil, que eu tenho certeza que o Brasil estaria em boas mãos. Fazer um comentário breve sobre essa questão de direita e esquerda, eu não vou fugir de responder sobre essa sua última colocação. Primeiro que eu tenho visto muitas, talvez depois que a gente começa a falar, algumas pessoas me taxam de populista e eu concordo, eu me autodeclaro um populista, eu faço política direto com o povo, claro. Eu não preciso de intermediários, eu não fui eleito deputado com apoio de nenhum vereador, nenhum prefeito, então eu sou um populista. Um populista fala para o povo. E nenhum empresário, né? Também nenhum empresário. Nenhum empresário, absolutamente nada. Então, eu faço política direto para o povo de direita, para o povo de esquerda. Eu falo, eu respeito o eleitor do Lula, do Bolsonaro, do PT, de todas as correntes ideológicas. Só que eu não acho que esse debate de direita e esquerda ele tem que parar de existir. Eu acho que esse debate é bom, ele é saudável. A gente não pode ser hipócrita. E aí é o que eu ia colocar, talvez nessa tentativa de tentar uma fala mais popular, eu vejo alguns deputados, alguns políticos em geral também, começando a empunhar essa bandeira. Nem direita, nem esquerda, não tem que existir direita e esquerda. Primeiro que tem que existir, existe. Isso não tem como você falar que não existe direita e esquerda. Existe o pensamento que você entende que o Estado tem que ser maior, ou que o Estado tem que ser menor, o limite da intervenção do Estado na economia, claro. E etc. Esse debate, ele é válido, e eu acho que ele tem e vai continuar existindo. Quando a gente fala em não se prender à direita e esquerda, a gente não está falando em não existir direita e esquerda. A gente está falando de você não deixar de votar um projeto porque ele foi proposto por deputados de uma corrente ideológica diferente da sua. Perfeito. Você está falando, e aí eu falo de mim particularmente, um posicionamento pessoal, você está falando de não deixar se colocar dentro de uma caixa. Porque, por exemplo, se você fala assim, o fulano é de esquerda, mas essa pessoa de esquerda, aí você vai estar deduzindo que ela é a favor de invasão de propriedade privada, por exemplo. Você vai estar deduzindo que ela é a favor do aborto. Aí se o cara for de esquerda, mas for contra o aborto. Então, eu não aceito me rotular porque eu não estou dentro de uma caixa. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu sou contra a legalização do aborto, ponto. Por causa disso, então, o cara vai falar, bom, ele é contra o aborto, então ele é de direita. Não, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa ampliar os programas sociais do nosso país. Claro. Eu acho que o racismo é um problema sério que precisa ser enfrentado de frente, com políticas afirmativas. Eu acho que a gente precisa ampliar programas sociais, principalmente nos próximos anos, onde a fome vai voltar a bater na porta do brasileiro. Então, aí, por esse pensamento, você já vai falar, não, então ele é de esquerda. É de esquerda. Então, por isso eu não aceito me rotular. Quando me perguntam se eu sou de direita ou de esquerda, eu respondo assim, em qual tema você quer saber? Você está falando da legalização das drogas, do aborto, eu quero saber do quê? Colocar um rótulo na minha testa de direita e esquerda, isso eu não vou admitir. Então, eu acho que o segredo é tramitar por isso. Wilson, não precisa ser de direita nem de esquerda para defender o auxílio emergencial. Eu te garanto que tem gente aqui nos assistindo agora, eleitor do Bolsonaro, do Lula, do Ciro Gomes, eleitor do Novo, eleitor de qualquer partido, está aqui nos assistindo nesse momento e que quer o auxílio emergencial. Então, eu acho que um líder, ele deve pegar essas causas. Né? Que a política tem que servir para quê? Você pegar tem as divergências, mas tem os pontos em comuns. Os pontos em comuns você precisa unir. O auxílio emergencial é um ponto em comum. Aí tem deputado que tem coragem de usar a tribuna
para se colocar agora contra o Renda Brasil, que é um programa que, na prática, vai duplicar ou triplicar o valor do Bolsa Família. Não, mas eu não posso aprovar isso, sabe? Porque vai pegar bem para o Bolsonaro. Porque vai ficar, e vai acabar com o nome Bolsa Família. Eu estou me lixando se vai pegar bem para o Bolsonaro, se não vai pegar. O meu foco é trabalhar em prol daqueles que eu represento. Aí vem o gancho para comentar a sua última fala sobre a questão de disputas maiores no futuro e etc. Eu tenho um objetivo, isso aqui não tem nada a ver com, quer dar uma de humilde demais, não é nada disso. Eu tenho um negócio na minha vida chamado foco. Então, eu preciso ter foco. A política é muito ingrata, as coisas mudam da noite para o dia, e quer ver uma pessoa cair e ela tirar o pé da realidade. Eu não tiro os meus pés do chão. Eu sei exatamente quem eu sou. Hoje eu sou um deputado federal de primeiro mandato, construindo ainda a sua história em prol do povo brasileiro. Então, eu não vou começar a falar aqui de candidatura à presidência, não vou discutir isso agora, não vou, mas então você está refutando? Então você está dizendo que tem possibilidades? Eu simplesmente não me dou sequer o direito de opinar sobre esse assunto. Você pode opinar. Exatamente. Quem está me assistindo pode opinar. E eu recebo de muito bom grado, como um gesto de carinho, essas manifestações. Agora, se eu começar a focar nisso, quando eu perceber, o meu mandato ficou para trás. Eu deixei de cuidar daquilo que eu preciso cuidar. Então, eu levanto todos os dias da cama com um único objetivo: ser o melhor deputado federal do Brasil. Essa é a minha meta hoje. E eu acho que já é uma meta muito ambiciosa, é uma meta nada humilde, mas esse é o meu foco hoje. Me consolidar como um grande deputado, ter esse reconhecimento. Tenho total noção que eu estou engatinhando, eu estou começando a construção da minha história. Então, vocês fiquem à vontade para fazer conjecturas, para discutir possibilidades, mas eu não me dou esse direito ainda. Sim. Sobre a direita e a esquerda, acho que, resumindo, os projetos da direita e da esquerda não podem ser maior que os projetos do povo. Né? Eu acho que é exatamente isso que você quis dizer. Eu também, esses dias, eu dei uma entrevista, claro que na minha importância 200, 300 vezes menor que a sua, para um programa aqui de Guarulhos. Para quem não sabe, eu sou do estado de São Paulo. Importância menor política, né, Wilson? Não, porque dentro da sociedade... Sim, porque dentro do como cenário pessoa, político. todos nós aqui temos a mesma importância, né? Todo mundo que está assistindo, as quase 3 mil pessoas e nós dois. E aí perguntaram, você é de direita ou de esquerda? Eu falei, olha, se você pegar o projeto social que eu faço, eu dedico a minha vida para ajudar os outros. Então, eu sou de esquerda. Só que, por outro lado, eu sou empresário, sou empreendedor, pago meus impostos, né? A gente tem nossos funcionários, nossos colaboradores aqui na empresa. Aí você já é um capitalista de direita. Então, por causa disso, eu sou de direita. E eu falei exatamente isso. Eu falei, eu não gosto que coloque rótulo. Eu sou a favor do que as pessoas precisam. E se as pessoas precisarem, né, de uma pauta de direita, eu sou de direita naquela pauta. E se as pessoas precisarem de uma pauta de esquerda, naquela pauta, eu sou de esquerda. E sobre presidente, eu acho que a fala que eu fiz foi exatamente essa, né? Eu sei que você te conheço já há muitos anos, sei que você é um cara muito focado, e mesmo nas nossas conversas pessoais, a gente quase nunca ou pouquíssimas vezes comentou sequer a possibilidade de uma presidência, até porque a gente sabe que não depende de uma conjuntura de fatores, e isso pode vir a acontecer futuramente ou não, né? Claro que eu, como seu amigo, como seu eleitor, eu só não votei em você porque eu sou do estado de São Paulo, mas você sabe que teria meu voto 1000 vezes. É uma vontade que nós temos e é algo que eu passei para você, que é algo que as pessoas falam bastante. Puxa, o André, sim, é um cara que, como presidente, ele traria os nossos anseios de defender a população naquilo que a população precisa. E só complementando, esses dias você fez um post e eu falei alguma coisa, ou eu fiz um post, não, eu fiz um post sobre você, alguma conquista que você tinha conseguido, e ali um eleitor de extrema direita falou assim: eu gostava do André, eu votei no André, mas eu não voto mais no André porque ele discordou do presidente. E aí eu falei para aquela pessoa, eu falei, uai, mas é estranho, porque eu vi o André já concordando com várias coisas que o presidente falou. Você apanhando por isso, inclusive. Eu falei, você quer um deputado que concorde com tudo que o presidente faça? Não é estranho? Quer ele seja de esquerda, quer ele seja de direita, não é estranho um deputado concordar com tudo que o presidente faz? E eu vou além. Se o deputado concordar com tudo que o presidente faz, para que existe a figura do deputado? A gente não precisa mais do deputado.
acaba com a Assembleia, diminui lá o custo, um custo alto que a gente tem, né, com os deputados, você diminui isso e o presidente governa sozinho. Então, eu acho que discordar e concordar com o deputado, parabenizo as suas atitudes, eu acho que é exatamente parte da democracia. Eu acho que errado está quem acha que você tem que concordar com tudo. Olha, eu sou seu amigo há quantos anos e quantas coisas pontuais nós já discordamos. E esses dias falaram assim, você concorda com tudo que o André faz ou você concorda com tudo que o presidente faz? E a minha resposta foi, mas eu não concordo com tudo, nem com o que eu faço, porque a gente muda, né? A gente, se eu perguntar para você, André, se eu perguntar para você, André, você acha que todas as atitudes que você tomou, todas as votações que você fez, se fosse hoje você teria tomado as mesmas atitudes e falado a mesma coisa? Provavelmente você hoje pensa diferente do que você pensava há 2 anos. Então, se a gente já não errei concorda... N vezes, já me arrependi de decisões e não tenho vergonha de falar de maneira alguma. Então, dá um exemplo claro. Assinei a CPI para investigar a Lava Jato. Sabe por que eu assinei? Assinei porque eu tenho um propósito comigo na Câmara, Wilson, que CPI eu assino todas. E o dia que alguém me colocar uma CPI para investigar o André Janones, eu vou assinar ela. Porque eu tenho um princípio que é o seguinte, quem não deve, não teme. É o dito popular, não é? Então, não me interessa. Vai investigar minha mãe, eu vou assinar a favor. Vai investigar as empresas do Wilson, vai investigar o André Janones, eu sempre vou assinar a favor de CPI. Só que eu te confesso que eu arrependi um pouco, sabe por quê? Porque eu achei que era uma CPI séria e eu vi que, na verdade, aquilo foi usado como instrumento político da esquerda para acabar com a Lava Jato. Então, eu acabei de citar aqui um erro claro, que se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria assinado. Mas, só para finalizar essa questão do presidente, eu quero aproveitar a sua deixa aqui para colocar o seguinte. Eu costumo dizer que na política vale quase tudo, só não vale mentir. Se tem um partido que eu discordo quase, eu não vou falar 100% para não ser radical, mas vamos lá. 90% do que o Partido Novo defende, que inclusive o Wilson é do Partido Novo, eu sou contra. E ao mesmo tempo é o partido que eu mais admiro, e eu já falei isso para você pessoalmente, a postura de não jogar para a galera. A coragem de defender o que acredita. O Partido Novo é o partido que teve coragem de, durante a reforma da Previdência, usar a tribuna para defender que se diminuísse imposto para banqueiro. Claro que eles têm a justificativa deles, né, de que o imposto aumentando a contribuição vai aumentar o juro, vai aumentar o juro para o consumidor, mas não é nisso. Eu não quero entrar no mérito aqui. Sim, claro. Eu quero entrar na questão da coragem, da transparência. Não concordo com essa ideia, não acho que esse é o caminho, mas não é isso. A coragem de você ir lá pegar o microfone e falar assim, eu sou contra esse ponto do Fundeb, que o país inteiro está a favor. Eu sou contra, um exemplo, isso não aconteceu, tá? A título ilustrativo. O Partido Novo é um partido que teria coragem de usar o microfone para defender o fim do Bolsa Família. Então, isso é transparência. E eu admiro não as ideias, mas a postura do partido em defender o que ele acredita. Por que eu citei o exemplo do Partido Novo? Para dizer isso. Então, vale votar no deputado do Partido Novo? Vale se você não votou enganado. Ele disse para você que ele ia defender aumentar imposto para banco? Ele não disse. Então, se eles deixaram claro o que eles iam defender lá na Câmara, então vale votar nele se você se identifica com ele. E aí entra a minha questão, pessoal, o meu exemplo. Eu nunca pedi voto para o presidente Bolsonaro. Eu nunca pedi voto para o Haddad. Eu nunca pedi voto para o Ciro Gomes. Eu não apoiei nenhum candidato a presidente. Aqueles que se elegeram às custas do Bolsonaro, que fizeram papel de papagaio de pirata para ganhar a eleição, eles, Wilson, não têm o direito de ser independente. Porque eles foram eleitos falando para o eleitor assim, vote em mim que eu vou fazer tudo que o presidente mandar. Então, eles não têm o direito de ser independentes. Eu não enganei ninguém. Eu disse em todo momento, não vou... Eu recebi uma pressão violenta. Eu apanhei nas redes sociais 24 horas que eu estava em cima do muro, que eu era um covarde, que eu tinha que declarar quem eu ia apoiar para presidente. E minha resposta era uma só. Não vou apoiar ninguém porque eu quero ser independente. Se eu apoiar o presidente Bolsonaro, por exemplo, e ele ganhar, eu chego lá, tem que ser vaca de presépio dele. Se eu bater nele, depois eu tenho que ser oposição os 4 anos, senão vão me chamar de vira-folha. Então, eu vou ficar com a postura de independência. É isso que eu tenho feito.
E sabe o que é mais bacana disso tudo, que mostra que o nosso trabalho está no caminho certo? Todas as vezes que eu cobro e que eu critico o presidente Bolsonaro em alguma ação, Wilson, eu não perco seguidor nas minhas redes sociais. O Sim, eleitor porque é não é sempre bobo, com ele sabe a coerência. diferença de Sim, crítica com politicagem. Ele sim, sabe a sim. diferença do deputado que tudo que o Bolsonaro faz, ele fala que está errado e que usa a rede social para xingar o Bolsonaro de bozo, de laranjal, de não sei mais o quê, de um deputado sério que usa a rede social para se dirigir de forma respeitosa ao presidente e falar: presidente, verifica isso, muda o Tá errado. entendimento aqui, senão nós vamos cobrar, senão nós vamos para cima. Então é diferente. Eu nunca deixei de respeitar, ainda que discorde. É a mesma coisa quando eu faço, quando eu apoio. Né? São sempre apoios centrados em ideias. Então é isso que falta na maioria da classe política, na minha visão. Para finalizar, Wilson, eu deixo uma frase aqui, uma frase cunhada por mim, que eu acho que resume tudo que eu falei aqui agora. Eu costumo dizer o seguinte: quem não tem a humildade de reconhecer o acerto de um presidente, não tem moral para criticar. E quem não tem a coragem de criticar quando precisa criticar, não tem moral para defender. Eu resumo assim. Eu vou só complementar dizendo que é o seguinte: se você acha que alguém está acertando sempre, e se você acha que alguém está errando sempre, quem está errando é você, sabe? Porque não é possível que alguém acerte sempre, e não é possível que alguém erre sempre. Não importa o quanto você odeia a pessoa, e não importa o quanto você gosta da pessoa. Não é possível, né? Então, só fazendo uma fala, André, para finalizar, quanto à crítica que você fez ao Partido Novo, inclusive eu, mesmo hoje estando filiado ao Partido Novo, teve uma fala que você fez que eu concordei, inclusive tem pessoas aqui do Novo que estão me assistindo, do Novo aqui da cidade, que eu criei até um problema dentro do Partido Novo, porque eu fui de acordo com o que você estava pensando, que era aquela parte do nome no Serasa, né? Então, vocês fizeram um projeto de lei para que o banco não incluísse o nome das pessoas que tivessem contraído dívidas durante o período da pandemia no Serasa. E aí o Novo foi o único partido que votou contra. E eu, mesmo hoje, estando filiado ao Novo, eu fiz uma crítica dura ao Novo, falando que se a população precisa de ajuda, a população precisa de ajuda agora. Né? E se a gente não pode ajudar a população no momento que a pessoa precisa, que a população precisa, ora, então por que a gente, para que serve, né? Para que serve o político, para que serve o governo? Aí não vira todo mundo anarcocapitalista. Se o governo não serve para ajudar as pessoas na hora que as pessoas precisam, então muita gente fala, não, a gente tem que, né, que aquela direita, né, alguma ala da direita, que essa direita mais empresária, não, a gente precisa dar dar uma vara para a pessoa pescar, né? Então a gente precisa a gente que não tem condições de pescar, a pessoa precisa de um alimento, a pessoa precisa de A um pessoa com fome, ela não consegue nem caminhar até o rio não com a vara consegue na nem mão. caminhar. Então você tem, esses dias eu ajudei um rapaz, um senhor que chama seu Benjamin. Ele tem quase 80 anos e não conseguia enxergar por conta de uma cirurgia de catarata. O que ele precisa? Ele precisa da cirurgia de catarata. Não adianta você arrumar um emprego para ele, não adianta você dar uma vara para ele pescar, porque se ele não enxergar, tudo vai mal. Né? Então, e aí, graças a Deus, a gente conseguiu arrumar uma cirurgia de catarata para ele. Mas, André, gostaria só que você fizesse suas considerações finais. Eu sei que talvez você tenha que voltar aí para a votação, né? Está bem cheio aí. Espero a semana que vem estar em Brasília para a gente debater, conversar sobre algumas coisas. Mas queria te agradecer imensamente pela oportunidade. Queria realmente. Wilson, um segundo, eu vou votar aqui. Pode continuar falando aí, eu estou te ouvindo. Eu só vou... Não, era só isso. Então, queria te agradecer, parabenizar, passar esse carinho todo que a população tem por você, tá passando isso para você aí, né, cara a cara, pessoalmente, e desejar para você um feliz Dia dos Advogados e dizer que a gente tem muito orgulho de ter um deputado federal igual você, um deputado federal, que até que, enfim, eu tenho aí um deputado federal que me representa e é o que eu vejo a população. Quem quiser seguir aí, pessoal, Wilson Paiva, vai ser um grande prazer ter aí os seguidores do André Janones aí na minha página. Tá bom? Acho que o André saiu, então agradecer aí em nome do André. O André foi lá cumprir com o trabalho. Tem gente que acha que deputado federal não trabalha muito, mas o André trabalha até demais. Tá aí, ó.
9 horas da noite, fazendo live, tirando dúvida, brigando e ainda tendo a votação. Pessoal, não vou me estender aqui com os amigos do André, porque vocês estavam aqui mais para ver ele do que para me ver. Mas obrigado aí, valeu todo mundo. Um grande abraço, tamo junto.